Eu já desisti. A Karyu nunca vai falar de Takopi. Você errou! Depois de vocês pedirem muito, nós vamos falar de Takopi no Genzai. Esse vídeo, obviamente, terá spoilers. Se você quiser saber a minha nota, pula já lá pro finalzinho do vídeo, beleza? Vocês foram avisados. Aqui nós acompanhamos uma menina chamada Shizuka que sofre bastante. Não tem nenhum responsável presente em sua vida, é perseguida na escola de formas bem malvadas, e seu único amigo é o seu cachorrinho chamado Chappie. Mas um dia ela conhece um ser vindo do planeta Happy, que tem a missão de ir pra Terra para poder espalhar a felicidade. Ela ajuda esse ser, então eles se tornam amigos. Ele então define que o objetivo dele vai ser torná-la feliz. Então aqui nós temos o primeiro grande problema. Eles são quase o oposto um do outro. Enquanto a Shizuka sofre o tempo inteiro e nunca está feliz, o Takopi não entende o conceito de coisas além da felicidade. Ele não conhece dor, medo, tristeza, nada dessas coisas. E isso gera uma contraposição muito boa entre os personagens. Obras com uma carga dramática pesada demais, que nem Takopi, precisam de momentos, ou então de personagens, que sirvam para poder trazer esse balanço e dar uma suavizada nas cenas ali de muito drama. Porque toda obra precisa passar por essas variações de clima ao longo da história, variando entre momentos de pico e de calmaria, vamos dizer assim. Quando uma obra não passa por esses ciclos, muito geralmente ela se torna muito cansativa. Ou então os momentos catárticos, que eram para trazer muitas emoções, acabam não tendo o efeito esperado no espectador. Então Takopi consegue trazer esse balanço muito bem, tanto no ritmo quanto nesse equilíbrio do tom dos personagens. Então nós vamos acompanhando esses dois personagens, o Takopi tentando alegrá-la e ela toda tristinha. Principalmente por culpa de uma menina chamada Marina. E quando percebe isso, o Takopi, ele acha que elas estão chateadas uma com a outra. E dá pra ela uma cordinha da amizade, que serve pra ajudar duas pessoas a se reconciliarem. Mas, pra surpresa dele, a Shizuka, ao invés de fazer isso, ela usa esse objeto mágico pra poder se colocar no gigante da colina. E o anime começa a se desenrolar a partir disso, com ele voltando no tempo e tentando impedir ela de fazer isso e também tentando entender melhor a vida da Shizuka. Ele então vai passando a compreender esses sentimentos que ele não conhecia. E vai percebendo também, obviamente, que a Marina é uma menina muito malvada. E que não tinha, afinal, como ele conseguir impedir esse fim da Shizuka. Então, no episódio 2, nós temos essa cena muito revigorante do Takopi colocando a Marina no time do Vasco. É incrível esse momento, porque se a gente estivesse vendo um animezinho normal, a reação da Shizuka teria sido de ficar, meu Deus, assustada, tenebrosa ali com essa situação medonha, e não é isso que acontece aqui. Ela se regozija nesse momento e agradece ao Takopi pelo que ele fez. Só que aí, um outro personagem acaba vendo isso, que é o Azuma. O Azuma também é um garoto que carrega nele alguns problemas. Ele é muito inseguro quanto à sua inteligência, porque ele tem um irmão que é um grande gênio. E também por causa da forma, né, como a sua mãe lida com essa diferença entre os dois filhos. O arco dele, pra mim, foi o mais tocante por ser o mais palpável, o mais próximo, assim, da realidade. E sim, eu chorei na cena dele conversando com o irmão. O sofrimento da Shizuka passa por um abandono tão grande. E também tem essa questão da Marina, a relação da Shizuka com o pai. São tantos problemas diferentes que se torna uma caricatura. E é mais difícil de se conectar. Mas é claro, obviamente, a gente continua sentindo muita empatia por ela. O Azuma, então, auxilia a Shizuka, a menina que ele era apaixonado porque parecia com a mãe dele. Ai, sai daqui, Freud, pelo amor de Deus. Voltando, ele ajuda a Shizuka a se livrar das provas da vascação da Marina. E nós vamos conhecendo ele melhor e começa uma coisa muito interessante nessa parte, que é nós deixarmos de ver tudo do ponto de vista da Shizuka ou do Takopi. E passamos nesse momento a ver pelo ponto de vista do Azuma. E ela começa a manipular ele, inclusive pedindo pra ele se entregar no lugar dela. Isso dá mais camadas pra personagem da Shizuka, que até o momento era uma menina fria, solitária, que sofre e que, enfim, a primeira vez que ela parece feliz é quando a Marina vai pro Vasco. Agora, então, nós vemos que ela não é só uma menina muito boazinha e que sofre. Ela também tem esse lado sombrio, o que também é muito curioso com o fato de que a gente não sabe se ela está fazendo essas coisas intencionalmente. Então ela se torna uma personagem muito enigmática nessa parte. Depois disso, acontece um momento onde o Takopi se lembra que, no passado, ele já tinha ido até a Terra e quem ele tinha acompanhado não tinha sido a Shizuka, mas sim a Marina. Eu devo confessar pra vocês que eu não tava acreditando
acreditando que a obra ia conseguir me fazer sentir empatia pela Marina. Mas vejam só vocês, não é mesmo? A parte dela é muito bem construída. A relação com a mãe, tendo altos e baixos, o quanto ela se esforça para poder manter uma boa convivência dentro de casa, e também o motivo para ela desgostar tanto da Shizuka. É por uma razão que é culpa dela? Não, né? Mas vendo pelo que ela tá passando, se torna um sentimento bastante plausível. E no final nós temos a conclusão ótima da obra, que é o Takopi percebendo que é impossível você evitar o sofrimento. Ele vai acontecer, independente do quanto você tente impedir. E ele percebe então que a única coisa que ele pode fazer para tentar ajudar as suas amigas é fazendo com que elas tenham alguém com quem dividir as suas dores. E então ele consegue fazer com que elas duas se tornem amigas ao se colocar no Vasco e usar o restinho da sua magia para isso. É um final relativamente positivo, por mais que seja triste, né, o Takopi ser vascado no final. Ele conseguiu, pelo menos no fim, garantiu o objetivo dele. Ele conseguiu trazer o máximo de felicidade que ele podia garantir para essas duas meninas, garantindo que elas teriam alguém ao seu lado. E também consegue ajudar também o Azuma de uma forma mais discreta assim na obra, quando nós vemos que ele já troca de óculos bem antes do que tinha acontecido na outra linha do tempo, o que indica que o Takopi realmente conversou com ele e o fez criar aquela coragem que ele precisava para poder se abrir com seu irmão. Além disso tudo que eu falei, Takopi também tem uma animação muito boa, uma cinematografia com tom e ritmos ótimos, além de que todos os personagens são bem explorados e aprofundados. Então é ótimo ele se propor a ter só 4 personagens. No fim, pra mim, Takopi é uma obra nota 9.